Aí o que aconteceu? A gente soltou um vídeo de um guardador de carros lá no Rio de Janeiro. Ele ajudou uma senhorinha a atravessar a rua. Ele colocou. Tava chovendo lá em Copacabana e fica alagado às vezes. E aí ele colocou uns caixotes para ela passar por cima e não se molhar. E aí a gente postou esse vídeo pelo gesto de gentileza dele. E o vídeo assim. Explodiu assim absurdamente. E aí a galera começou a querer ajudá-lo. Falar, vamos tentar ajudar esse cara, ele é muito legal, piriri pororó. E aí eu falei, cara, vamos tentar achá-lo, porque até então a gente soltava muita coisa, mas não tinha essa proximidade tanto com os personagens. Vou atrás desse cara. Aí eu publiquei, fiz um post, um outro post só com um print do cara. Eu falei, gente, alguém sabe quem é esse cara aqui? E aí é muito doido, porque as pessoas falam, eu sei quem é o Capoeira, ele trabalha aqui com a Copacabana, blá, blá, blá. Achamos o Capoeira. Peguei o telefone de uma pessoa que morava na rua que ele guardava o carro, que ele dormia lá. Liguei pra ela, falei com ele de manhã. E aí ele falou, cara, eu perguntei como é que estavam as coisas, né? E como é que tava a repercussão. Obviamente ele não sabia o que estava acontecendo, não tinha Cara, nem ideia. Não imagina. tinha ideia. Aí eu falei, olha, o vídeo seu tá viralizando e tal, os E, gestos que você ajudou e tal. e isso você tem a certeza também que o cara fez porque era genuíno, não porque É, ele ele nem queria sabia que tava sendo aparecer. filmado. Nem sabia que tava sendo filmado. Caraca, que da hora. E aí ele falou, olha, aí ele falou, cara, eu perguntei, qual que é o teu sonho, Capoeira? Aí ele falou, meu sonho é dar uma casa pro meu filho. Putz. Porque se eu morrer, ele falou várias vezes, se eu morrer, eu quero deixar essa casa pro meu filho. Aí eu desliguei, aí eu falei, Marcelo, deixa eu te falar um negócio. Aí a gente vai ter que fazer alguma coisa pra comprar a casa desse homem. Aí ele, como assim, Vicente? Eu falei, não sei. Porque mexeu muito comigo e ele se emocionou. Enfim, ele falou várias vezes se morresse. Eu falei, vou abrir uma vaquinha. Aí eu fui abrir lá, fui lá no Vaquinha mesmo, sabe? Abri uma campanha, coloquei assim, casa pro Capoeira, uma foto que a gente tirou dele, falei, gente, tô fazendo a campanha. Aí publiquei no Instagram. Cara, surreal, assim, porque como a história já tava muito grande, quando as pessoas viram que tinha lá a vaquinha pra Pra comprar a casa dele, a galera efetuar. surtou, assim, de doar. E aí já tinham alguns famosos que já conheciam a gente, ou a história chegou até eles, e aí eles começaram Tipo quem, assim? a Astrid Fontinelli, a Marina Rui Barbosa. A Marina Rui Barbosa fez uma sequência de 6 stories marcando a gente. A gente saiu de 400 para 600 mil em uma semana. Ela marcou, a Fernanda Caramba. Gentil marcou, a Lancelotti, um monte de gente que a gente nem sabia que seguia a gente, falou da história, colocando stories marcando a gente. E aí em 3 dias a gente arrecadou 189 mil. 3 meses. 3 dias. 3 dias. Nossa. 3 dias. 3 E dias. aí? E aí foi uma loucura, né? Saiu no Jornal Nacional, falando capoeira, eu conversando com ele, foi bizarro. Uma atriz da Globo, a Alice Wegman, também entrou na história, querendo ajudar. O Luciano Huck levou... Foi um caos. Mudou A Ana Maria completamente Braga a vida falando do com ele no cara. outro dia. O cara não entendia nada que tava acontecendo, né? Foi foda. E aí, porra, a gente ficou felizão. E aí, Oi, ó, e aí, como é que esse dinheiro vai pra onde? Como que, por exemplo, como funciona a vaquinha? Eu não faço ideia como funciona a vaquinha, cara. eu também não fazia. Tanto que eu criei na minha conta. Tipo, aí eu falei, puta merda, vai entrar esse dinheiro da minha grana, tô fudido. Porque aí depois tem que declarar e tal. Aí o que a gente fez? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Ele não tinha nem conta, corrente, nada. Aí falou, ó, vamos fazer as coisas com calma. Vamos comprar a primeira casa. Que falou, olha, a prioridade é a sua casa. E aí foi legal, porque assim, como foi a primeira coisa que eu falei pra ele comprar, a gente já conseguiu garantir. Porque é foda, porque às vezes você O lida total com... chegou quanto de grana? Esse 170... Ah, Ah, tá. é. Aí não, porque a gente encerrou rápido, mas foi isso. Ah, cento e tá. oitenta e poucos no final. Entendi. E aí, falei, olha, procura uma casa que a gente já vai comprar pra você. E aí foi legal, porque assim, ele achou a casa rápido, e aí eu Lá no consegui... Rio mesmo. Lá no Rio. Não foi a melhor casa, mas enfim, aí teve outros problemas que ele não escolheu direito, enfim, não tinha como saber. Mas aí eu consegui transferir da plataforma do Vaquinha pra conta da pessoa. Então não veio pra minha conta, foi pra dela. Já ajudou. E aí depois eu fui transferindo direto pra dele, porque ele depois de um mês, 2 meses, abriu a conta dele. Beleza. Cara, e aí mudou a vida do cara. A gente conseguiu móveis, conseguiu um monte de coisa, tentou ajuda psicológica, ele tinha umas questões com alcoolismo e tal, que a gente depois descobriu. Mas conseguimos cumprir essa missão de dar a casa pra ele, dar uma assistência e
tocar a vida. E aí vocês têm contato com o cara ainda hoje? Sim, a gente inclusive fez uma não ele, porque ele faleceu depois de 1 ano e meio. Uau. Foi muito maluco. E ficou a casa pro filho de fato. Mano, como ele negócio tanto falava. doido, né? Ele falava o tempo todo, se eu morrer, eu quero a casa. Pô, e você acha, assim, na sua percepção, por que esse cara, tipo, foi o escolhido, assim? O que você, quando você, não sei se você já pensou nisso, mas de tantas outras milhares de pessoas que têm situações tão difíceis quanto, por que esse cara, você acha que teve esse merecimento? Se é que a gente pode dizer de merecimento, claro. Cara, eu acho que tem coisas na vida que acontecem, a gente não tem muito controle nem explicação. Por exemplo, eu não contei como que eu conheci o Marcelo, meu sócio. Como eu trabalhava no IED, um amigo lá do IED falou, Vicente, eu tenho um amigo que é o Marcelo, ele tá abrindo uma padaria. Então Sim. ele que nos apresentou. Depois que eu fiz a matéria do Marcelo, ficamos amigos. O Flávio, que é a pessoa que nos apresentou, o cara era super saudável, super marombeiros, de malhar o tempo todo. Uns 2 meses depois foi um câncer fulminante e ele veio falecer em 1 mês. O que é bizarro, que ele tinha, sei lá, 33 anos. Super saudável. Super, imagina. E aí, eu e o Marcelo, depois de muito tempo, a gente começou a perceber que ele veio ali pra nos conectar. Porque, cara, se ele não tivesse nos conectado, ou se não fosse naquela época, 3 meses depois ele tava morto. A gente não teria se conhecido. Então, assim, tem coisas que são pra acontecer. Eu não tinha a mínima ideia de que o capoeira, de que a história do capoeira ia ganhar essa repercussão. Pra você ter, eu coloquei a meta da vaquinha de 20 mil, completamente achando que já era um valor absurdo, inatingível. Mas eu falei, vou colocar um valor aqui porque temos que começar. Deu essa repercussão toda, a gente mudou a vida da família. E aí, cara, não sei assim se a explicação, mas eu acho que tem momentos ali que são chave na nossa vida que a gente aparece tanto a pessoa para mudar a nossa vida, tanto a gente para mudar a vida delas também. Entendi. E foi isso que aconteceu. E foi por causa dele, e por causa da história dele, que a gente resolveu abrir a nossa própria plataforma de vaquinhas.